Alô, amigos, alô, amigas. É uma alegria nos encontrarmos por esse canal do Seja no YouTube, o Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Franca, que nos proporciona esse momento, essa oportunidade de nos encontrarmos nesses momentos de pandemia pelas vias da internet para continuarmos aquela nossa habitual confraternização em torno dos temas da vida, dos temas espíritas, e é um prazer enorme nessa oportunidade nos encontrarmos novamente para ampliarmos o nosso leque de contatos enquanto não vem a oportunidade do reencontro físico nas reuniões presenciais. Nós estamos abrindo espaço no YouTube para que as mensagens continuem chegando até os nossos amigos, amigas, aos corações que acompanham conosco os estudos, os desenvolvimentos dos temas sobre a vida e sobre a doutrina. Nessa oportunidade, nós abraçamos a todos com muito carinho, com muita afetuosidade, dentro daquilo que não podemos fazer fisicamente. Sintam-se abraçados, acolhidos, afetuosamente e fraternalmente através dos nossos sentimentos. Nós nos lembramos oportunamente de um clássico da literatura mundial, escrito por Charles Dickens, em que ele comenta a situação da sociedade inglesa durante a Revolução Industrial, usando como pano de fundo a fictícia e cinzenta cidade de Coketown, em que ele comenta e desenvolve a história de seus habitantes. Em seu 10º romance, o autor, Charles Dickens, faz uma crítica profunda das condições de vida dos trabalhadores ingleses em fins do século XIX, destacando a discrepância entre a pobreza extrema em que viviam e o conforto proporcionado aos mais ricos da Inglaterra vitoriana. Dickens lança um olhar sagaz, bem-humorado, porém um olhar crítico sobre a doutrinação social que moldavam os espíritos prontos a obedecerem, sem contestação, à massificação do seu espírito e do seu corpo. Deixando de lado aí as questões ideológicas, a peculiaridade da situação inglesa, o título do livro retrata muito bem aqueles momentos para aquela sociedade, para aquele povo, e Tempos Difíceis se tornou esse grande clássico, essa obra-prima da literatura mundial. E Dickens é lembrado até hoje, entre outros, por esse romance e por tantos outros que ele pôde escrever, e naturalmente ele nos serve hoje de pano de fundo para que nós possamos fazer uma avaliação dos tempos difíceis que nós estamos passando. Não pelas mesmas razões que Dickens cita no seu romance famoso, seu romance apreciado mundialmente, mas pela razão de haver muitas identificações, muitos aspectos, muitos pontos em comum entre aquela situação e a situação que nós estamos vivendo hoje. Se a Revolução Industrial chocou aquele povo de Coketown, uma cidade fictícia, claro, mas uma cidade que retratava a situação de uma época, um tempo de um povo, de uma comunidade específica, hoje diríamos que os tempos difíceis se espalharam pelo mundo, estão em toda parte. Coketown é qualquer lugar, Coketown é Franca, Coketown é São Paulo, é Nova Delhi, é Bombaim, é qualquer dessas cidades, ou mesmo Wuhan. Coketown é um lugar em que as pessoas tiveram que abrir mão dos seus direitos individuais
para então colaborar coletivamente com uma busca de solução para um problema que, afinal de contas, abalou o mundo, transformou o planeta, modificou totalmente as circunstâncias e as condições em que as pessoas viviam. E, para nosso espanto, um ponto de identidade comum entre as duas situações, a condição dos trabalhadores. Quando, de repente, uma massa imensa de trabalhadores no mundo ficou privada dos seus ofícios, dos seus negócios, das suas atividades comerciais, econômicas, fossem elas avulsas ou coletivas, fossem elas institucionalizadas ou não. Essas pessoas ficaram à margem do acesso ao recurso. Então, o ambulante que vendia água não podia mais sair para a rua. De repente, isso até se tornou para ele um problema, um incômodo de ser chargeado pelas forças policiais no intuito de manter o lockdown ou manter o distanciamento ou impedir que exercesse uma atividade econômica que, ao seu tempo, era a atividade que lhe dava o sustento à família, que levava o pão para sua casa. Então, a situação dos trabalhadores da Inglaterra do século XIX se parece muito com a situação de hoje. Grandes massas de trabalhadores ficaram impedidos de trabalhar, tiveram que voltar para casa, e aquele movimento que buscava a solução para os problemas da sua grade, da sua família, acabaram suspensos e isso tornou a vida para muita gente muito difícil. Não foi também diferente para o empresário, ele se viu obrigado a fechar as suas portas intempestivamente, sem tempo de preparar uma transição, sem tempo de fazer uma passagem suave entre o estado de produção total para a produção precária possível, percentualmente permitida pelas forças governamentais. O homem viu o seu direito de ir e vir tolhido. Houve a necessidade de uma massificação de ordens e contra-ordens incontestáveis que você tinha que obedecer e tem que obedecer necessariamente. Então, esse estado de coisas nos assemelha muito com os tempos difíceis de Charles Dickens. Porém, a nossa situação é outra, o nosso momento é outro, as condições e as circunstâncias são outras. Mas os problemas são os mesmos. Imaginemos a tristeza coletiva que deve ter baixado sobre do povo inglês naquela época, por essas discrepâncias imensas. Hoje, os próprios meios de comunicação fazem campanha, dizendo que um percentual gigantesco da sociedade está passando fome. Que é preciso voltar ao pleno emprego, mas como? Com restrições, lockdowns, com esse ir e vir, o avanço e o recuo, o abre e fecha, o efeito ioiô ou o efeito sanfona, que acontece todo dia. As consequências são imensas. Atingem o indivíduo no seu trabalho, na sua autoestima, na sua autodefinição, atinge-o de maneira muito vigorosa nos seus sentimentos, nos seus temperamentos, seus comportamentos. E por isso a gente vê desbordar na sociedade um movimento que parece de um certo recrudescimento das coisas negativas. Dizem que há estatísticas de que houve aumento imenso nos problemas familiares, conflitos de pais e filhos e vice-versa, conflito entre cônjuges, separações. Também ocorreram aumentos estatísticos de suicídios, de tentativas, de mortes por razões banais, por querelas menores, mas que colimaram num grande problema social. Então, os tempos difíceis do Charles Dickens
me fez lembrar que nós estamos em tempos difíceis também. Não pelas mesmas razões, mas com as consequências tão danosas tanto quanto. Então, uma amiga há pouco tempo, desalentada, um pouco assustada com os acontecimentos, notícias de feminicídios mais frequentes, com o que nós não estávamos habituados, notícias de agressões, né, dentro do lar, violência contra a mulher, contra crianças, contra animais, crimes absurdos de pessoas que surrupiaram, se adonaram de auxílios emergenciais absolutamente necessário para famílias absolutamente em pobreza. A pobreza, então, suas estatísticas aumentaram. Não é à toa que movimentos insensíveis antigamente, bancos, por exemplo, que não faziam concessões nenhuma, hoje já se aprontam para tentar ajudar comunidades. As pessoas repartem cestas básicas, porque os tempos são difíceis. E essa amiga estava desalentada, dizia: está muito pesado, está muito difícil. Eu não sei se vou ter ombros para carregar esse fardo adicional. Além das preocupações com a pandemia, naturais, é claro, porque o vírus realmente não brinca, o vírus não tira férias, o vírus não faz lockdown. E ele encontra uma facilidade imensa para circular na época atual. Às vezes a imprevidência de uns, a imprudência de outros, acaba sobrecarregando os prudentes, trazendo para junto deles, às vezes, o indesejável visitante inimigo destruidor. Mas estamos nesses tempos difíceis sendo chamados a um alerta. Há uma necessidade de vigilância ainda maior. Precisamos fazer, tanto quanto possível, embora as contrariedades pessoais, ideológicas, individuais, um esforço coletivo. E precisamos continuar esse esforço, não é só fazer e parar e dar como resolvido. Não, enquanto o vírus estiver ativo, circulando, fazendo as suas mutações surpreendentes, nós temos que aumentar, dobrar a nossa vigilância, contribuirmos para sermos parte da solução e para evitarmos sermos parte do problema. Porque a questão é a seguinte: enquanto o vírus atinge pessoas num circuito próximo, vizinho, fronteiriço, a gente ainda acha que está tudo bem. O problema é quando ele pula para dentro da nossa intimidade, da nossa família, do nosso lar. E aí os problemas se equalizam. Não há rico, não há pobre, não há intelectual, não há famoso, não há poderoso, não há esse nem aquele. Somos todos. Então, nesse momento dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós estamos buscando alternativas, procurando soluções. A ciência corre atrás das vacinas. Vacinas a toque de caixa em tempo recorde. E felizmente já temos boas notícias vindo daí. Mas temos péssimas notícias vindo de cá, de nós mesmos. Que muitas vezes não levamos a sério o risco e o perigo que isso representa. Mas pensemos, essa amiga desalentada, desencantada com o problema do vírus e os problemas dessa grosseria que se vê na rua, essas coisas todas. Aliás, é estranho ver, né, como isso recrudesceu. As conversas estão ásperas, as conversas estão abrasivas, não temos mais aquela paciência para o consenso, não procuramos mais, apesar das divergências, algumas convergências. Basta haver uma divergência e 10, 15 pontos de convergência desaparecem. É um traço da intolerância. O traço da intolerância, da correria de trânsito,
Quando essa amiga me disse, olha, eu tô sentindo a vida muito pesada, tá pesada a vida, tá uma coisa assim. Vizinhos não se entendem, às vezes um vizinho tem que ficar em casa o tempo todo, fica procurando o que fazer, e aí de repente põe um som alto e ao invés de fazer o seu lazer proveitoso, acaba transferindo um incômodo para a vizinhança. Encontramos isso. Encontramos, às vezes, chefes e subordinados se estranhando. Vemos marido e mulher, às vezes, contendendo por uma coisa menor ou por uma coisa maior. Não é incomum a intolerância, porque nós tivemos que passar a hiperconvivência, a conviver com mais intensidade. Aí marido começa a ter que conviver mais com a esposa, ele que saía para trabalhar, ela que saía para trabalhar. E o tempo de convivência era pequeno, tinha que ser melhor aproveitado. Hoje é um tempo excessivo e não estão sendo necessariamente melhor aproveitados. O mesmo com filhos. Filhos conviviam com os pais um período pequeno, fracionado, o período do sono, o despertar ali até aí da escola, a creche. Depois de um dia inteiro na creche ou na escola, voltar para casa, aí era um reencontro gostoso, saudável, depois dormir e assim a vida seguia. O marido ia para o trabalho, a tensão do trabalho era descarregada com tranquilidade no aconchego doméstico. E ele saía do nível doméstico onde há um grau de contencioso oculto, que de repente aparece na falta de dinheiro, na falta de bens, de víveres, de condições de vida e assim por diante. Então, o indivíduo tinha esse tipo de efeito relaxante, descontraente, que ele ia para o trabalho e voltava para casa. Em casa ele distendia, desflacionava e depois voltava para o trabalho desflacionando aqueles necessários atritos comuns da vida do dia a dia, da vida de convivência. E assim por diante. E isso começou a transbordar. Essa amiga tinha uma certa razão, eu concluí que ela tinha uma certa razão, a vida de fato estava pesada. Mas pesada no sentido de que nós agregamos esse peso. A pandemia trouxe o seu contingente de preocupações, mas nós, às vezes, exacerbamos tudo isso, não só com a pandemia. Então, eu tirei essa conclusão um pouco mais acurada quando um amigo saindo do estacionamento ali na borda da rua, ao meio-fio, ele deu sinal numa avenida, várias pistas, e ele deu sinal para sair, foi movimentando o carro para sair. De repente, um buzinaço atrás dele, né? Impropérios, ofensas, agressões, tudo aquilo em função do quê? Do que cada um achava que o outro estava fazendo para prejudicá-lo. E aí os impropérios foram muitos. Pararam o carro e a moto, viraram, ficaram de frente, frontalmente com ele, e ele, calmo, sereno, sem contraditórios, sem contestações, sem explicações, não havia espaço para diálogo. A exaltação de uns, a agitação de outros, a pressa de todos eles era incompatível com qualquer sensibilidade de paz e de tranquilidade. Então ele preferiu ficar sozinho, ficar quieto, ficar ali, imóvel no seu lugar, sem reagir. E como não houve contestação, nem contraditório, não sei se percebendo o ridículo a que se expunham, aquelas pessoas partiram em retirada. E ele pôde tocar a sua vida. Quase que no mesmo dia, ali proximamente, uma amiga nos diz que lá na sua cidade, uma cidade grande, ela foi passear com a sua cadelinha, passeio ingênuo, que ela fazia todo dia para desestressar a bichinha, né, que ficava o tempo todo em casa, no apartamento, e ela andando por uma rua habitual ali, próxima da sua casa, de repente houve uns estampidos, um tiroteio, e ela teve que sair correndo, e era um entreveiro de trânsito.
um abalroamento, uma fechada, seja lá o que for, não se sabe, e a discussão se estabeleceu, e a perseguição de um pelo outro, e de repente, num lugar daquela proximidade, eles começaram a se agredirem com arma de fogo. A polícia e coisa veio, mas ela não quis ficar para saber do que se tratava. Ela correu para casa, amedrontada, atemorizada, salva e sã. Mas então, quando nos contava, foi como que uma coroação daquela preocupação da amiga. De fato, os tempos estão pesados. E ela me perguntava, em tempos pesados assim, o que a gente faz? Qual a alternativa? E eu disse para ela, minha filha, para tempos pesados no mundo, somente a leveza e a suavidade de Jesus podem nos dar o ensejo de alguma possibilidade de superar tudo isso e atravessar esses caminhos tortuosos com o mínimo de centralidade, com o mínimo de equilíbrio. Nessas horas difíceis, incomodados por tantos problemas, e quando o homem precisa cada vez mais fazer mais esforço para obter menos, e muitos que têm pouco têm que dividir com muitos, nós precisamos dessa suavidade e da leveza de Jesus. E foi Ele que nos convidou em determinado momento. Vinde a mim, vós que sofreis, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nas palavras de Jesus se encontram as receitas e as recomendações, os ingredientes dessa leveza e dessa suavidade espiritual que Ele nos recomenda e praticou pela vida. O jugo da vida é amar ao próximo. Um jugo suave, porque quem ama tem mais leveza do que odeia, obviamente. De que quem não ama. E o fardo da vida é conviver, é fazer o bem para o próximo, é ter empatia, se colocar no lugar dele. Esse é o fardo cristão. É o fardo que o cristão carrega, praticar essa bondade, praticar esse amor. E como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, disse Jesus. A receita está aí. As várias formas de amor numa época como essa, em tempos difíceis como esse, trazem leveza e suavidade, apesar da truculência dos tempos, que os tornam difíceis, que os tornam pesados. Perdoar é tirar um fardo das costas, o fardo da mágoa, da raiva, do ódio. Pesam demais no ombro de qualquer um, então perdoar, tirar esse fardo das costas, tornar mais leve a caminhada. Ter compaixão, observar que tem gente sofrendo e sofrendo demais. E os que sofrem menos do que outros no extremo, também sofrem. E os que sofrem falando, clamando, sofrem. E os que sofrem silenciosos, calados, também sofrem. Quando nós pedimos perdão pelos nossos erros, quaisquer que sejam, tiramos o peso da vergonha das costas. Tiramos o fardo do remorso e do arrependimento que corroem-nos por dentro. E ganhamos a leveza espiritual de que Jesus falava. Para a nossa leveza espiritual em tempos difíceis, alguns verbos precisam ser praticados. Acalmar, suavizar,
minimizar os danos, avançar, no caso do bem, recuar nas incidências do mal, amar sobre todas as coisas, perdoar e fazer. Fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Foi o que nos recomendou Jesus. Dá uma leveza imensa poder fazer pelos outros aquilo que nós, nas mesmas injunções, gostaríamos que os outros nos fizessem. Os gregos antigos, parodiando essa fala de Jesus, tinham também uma recomendação. Se Jesus recomendava fazer, que é o sentido ativo, proativo do bem, os gregos diziam: há coisas que você deve deixar de fazer. Há coisas que, em nome da leveza e da suavidade espiritual, você pode renunciar. Você pode abrir mão de fazer um mal para o próximo, por exemplo. De praticar qualquer ato humilhante, desconcertante, reducionista. E os gregos diziam, na síntese dessa recomendação importante: não faças ao teu próximo o que não gostarias que eles vos fizessem. Em outras palavras. Então, se os gregos nos recomendam não fazer nada que possa aumentar esse peso da vida sobre os ombros das pessoas e sobre os nossos próprios ombros, Jesus recomenda que nós façamos, em contrapartida, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para suavizar, atenuar, diminuir o peso dos ombros da humanidade. Principalmente essa humanidade que está próxima de nós. O bom samaritano fez isso com o próximo mais próximo. Aquela viúva fez com as suas moedinhas lá no gasofilácio o gesto nobre exaltado por Jesus. Os discípulos praticaram a caridade da cura, da expulsão dos espíritos perversos, à época chamado demônios. E Jesus passou pela terra, suavizando os fardos dos ombros da humanidade do seu tempo. E ainda hoje, propondo-nos o fardo leve do amor e da solidariedade, e o jugo suave da bondade, da dignidade, da caridade possível, Jesus continua suavizando os fardos dos tempos pesados que pesam sobre os ombros da humanidade. Lembrando-nos de Jesus, é impossível não se emocionar com a sabedoria desse Espírito que Deus nos deu por modelo e guia e que hoje é tão necessário para a paz do mundo e para a paz dos nossos espíritos, quanto o ar que nós respiramos, o ar que faz falta a tantos e tantos no momento presente. O ar da vida chama-se Jesus. É na sua serenidade e na sua leveza que nós encontramos soluções leves para tempos pesados, soluções sábias para tempos difíceis. Amigos, esperamos poder nos rever aqui no canal do Seja, Centro Espírita Joana de Anjos, da nossa querida Franca, e, naturalmente, pedimos para que se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as novas notificações do canal. Se quiserem dar um like, achar que o trabalho merece, será um prazer. E, sob todos os aspectos, foi uma alegria encontrá-los todos e desejar que todos estejam e fiquem muito bem. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e até um outro dia, se Deus quiser.